Dá uma olhada em volta. A história que a gente te conta agora nem parece real. É de uma cidade na Pensilvânia, Estados Unidos, que literalmente está pegando fogo e exalando gases tóxicos há quase 60 anos. O lugar que prometia ser próspero e cheio de riquezas acabou se transformando numa cidade fantasma. Hoje, menos de 10 pessoas vivem lá e tudo começou quando o prefeito resolveu incinerar o lixo de um aterro. Onde antes havia uma cidade, agora existe uma floresta. Esta é a casa onde morei com meus pais. As minhas primeiras lembranças estão aqui. As casas, as escolas e os comércios deram lugar às árvores e às plantas. Quem ficou, mal saiu de casa. Só sobraram algumas casas e um punhado de pessoas. A prefeitura está fechada. Em um passeio pelas antigas ruas da cidade, ainda é possível encontrar os vestígios de uma comunidade. O que teria acontecido exatamente com Centralia? Era uma cidade muito produtiva. Tinha muita gente. Agora parece... Centralia surgiu em 1841, no noroeste da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Um punhado de ruas que, pouco mais de 100 anos depois, abrigava 2.000 habitantes. Eram, em sua maioria, mineradores que trabalhavam na extração do carvão que foi descoberto no subsolo. O mineral responsável pelo desenvolvimento da cidade foi também o principal culpado pela sua destruição. O incêndio começou quando eu tinha uns 8 ou 9 anos. Em 1962, perto do Memorial Day, que homenageia os militares mortos em combate, as autoridades queimaram o lixo de um aterro sanitário para limpar a cidade, como sempre faziam. Naquele ano, o incêndio aconteceu exatamente aqui, ao lado do cemitério Odd Fellows. Esse lugar é diferente. Ficava em uma antiga mina de carvão a céu aberto. E muitas dessas minas tinham ligações com minas de carvão mais profundas. Quer dizer, haviam vários túneis que se ligavam com uma rede de minas abandonadas. As chamas logo se espalharam por essa rede de túneis e começaram a queimar o carvão que ainda havia lá. A gente sabia que tinha um incêndio, mas nunca pensou que um dia ele acabaria afetando a vida das pessoas como afetou. Fendas no chão começaram a liberar na atmosfera monóxido de carbono, um gás tóxico. O calor do fogo meio que derreteu o pavimento e fez o asfalto se abrir. Por 20 anos, os moradores de Centralia conviveram com isso. A gente continuava morando aqui e sempre tinha a fumaça. Só que o fogo subterrâneo e a fumaça se espalharam pela região. Esse gás causa diversos problemas de saúde. Crianças com problemas respiratórios crônicos, como asma, são muito afetadas por ele. As autoridades tiveram que tomar uma providência. Esse é um dos cerca de 150 furos que foram feitos em Centralia ao longo dos anos. Eles faziam isso para descobrir a temperatura do incêndio na mina abaixo desse ponto. Os níveis de monóxido de carbono passaram a ser monitorados. E se subissem demais, um alarme era acionado. Tudo que eles realmente podiam fazer era abrir as janelas e deixar o ar da casa sair. Mesmo no auge do inverno, eles tinham que fazer isso. Diziam que a situação estava sob controle, o que não era verdade. Em 1979, havia um posto de gasolina exatamente neste local. O proprietário resolveu fazer uma inspeção de rotina e descobriu que a temperatura do combustível no subsolo estava a mais de 90 graus Celsius. As autoridades foram chamadas, mas não fizeram nada. 2 anos depois, um garoto caiu em um buraco perto de casa, cheio de fumaça.
Eu estou entrando agora onde era o jardim da casa de Todd Domboski, o garoto de 12 anos que sofreu o acidente que mudou o rumo da história de Centralia. Foi por causa desse acidente que as autoridades resolveram tomar providências de fato. O menino sobreviveu à queda. Ele se salvou agarrando uma raiz de árvore. O buraco que eles mediram mais tarde tinha cerca de 170 metros de profundidade e uma quantidade mortal de monóxido de carbono. Mas o acidente atraiu a atenção para a cidade. Chamou a atenção da imprensa mundial. Pessoas de muitos países diferentes. Repórteres vieram aqui para cobrir essa história tão estranha. O governo americano começou então a retirada dos moradores. Em 1983, foram gastos 42 milhões de dólares, cerca de 210 milhões de reais, no pagamento de indenizações. Mais de 500 construções foram demolidas. Centralia, então, tinha cerca de 1.000 pessoas. Alguns moravam nessas casas ao longo da rua. Todas essas casas agora se foram, incluindo a igreja no topo da colina. Apesar dos perigos, teve gente que não quis se mudar. No início dos anos 90, alguns moradores ganharam na justiça o direito de ficar. De acordo com o censo demográfico da época, restaram 63 moradores. Esse número caiu para 21 em 2000 e para 10 em 2010. Centralia voltou aos holofotes em 2006, quando serviu de inspiração para o filme Terror em Silent Hill. No longa, uma cidade abandonada por ter ficado assombrada depois de um incêndio em uma mina de carvão subterrânea. Os turistas passaram a visitar Centralia com mais frequência. Muitos queriam ver a Graffiti Highway, um trecho da rodovia 61 fechado pelo excesso de fumaça. Esse trecho da rodovia 61 tem cerca de 3 quilômetros de extensão e que em 2005 alguém resolveu começar a grafitar o chão. Depois disso, vários seguidores grafitaram também e ele está todo coberto de grafite. Só que desde o ano passado, desde março de 2020, o acesso a esse trecho está totalmente proibido por segurança. Para acabar com as visitas, a empresa responsável pela área cobriu a rodovia com sujeira. E a expectativa é que a natureza agora termine o serviço. As autoridades também fecharam todas as fendas no chão. O carvão, que ainda se encontra no subsolo, poderia render milhões de dólares para a cidade. Mas não há um plano para a sua retirada. O outro problema é econômico. O carvão não é mais uma commodity tão valiosa, não mais. Principalmente com a preocupação com o aquecimento global, o carvão está sendo deixado de lado. Atualmente, na superfície, Centralia parece estar se transformando em uma grande floresta, mas só na superfície. Quase 60 anos depois, o carvão ainda queima no subterrâneo e deve continuar assim por mais alguns anos. Eu costumo dizer 200 anos, porque há muito carvão. Foi bom morar aqui, crescer aqui. Baseball filled my youngest days, taking throws at second, turning double plays. I sang that song like my grandpop did too, about Walla Walla, Washington and Kalamazoo.